Bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite para um tema e um debate tão relevante no contexto que a gente está vivendo aí em relação à segurança alimentar e nutricional e à soberania alimentar do nosso país, e o quanto que isso tem, parabenizo já, né, o Campo Unitário por mais essa iniciativa, e quero agradecer em nome do Frei Sérgio aí pelo convite que foi feito, e cumprimentar aqui tantos amigos e amigas que estão presentes aqui prestigiando esse momento de debate. Eu vou fazer uma apresentação que ela é mais macro, e pegando produtos como referência, que eu entendo que eles se desdobram em relação... Primeiro, eles têm uma centralidade na produção nacional e também relevantes do ponto de vista do nosso consumo no dia a dia, da nossa alimentação, seja direta ou indiretamente. Então, eu vou começar pelo contexto internacional, trazendo alguns dados, depois deixo para a questão Brasil, e mais do que falar do que já aconteceu, eu vou tentar exatamente colocar uma perspectiva, né? Falar daqui para o próximo ano, enfim, dialogando com alguns dados também do passado aí. Então, eu vou... Dala, tu tinhas falado para eu ir acompanhando o chat, mas eu não vou conseguir, porque eu vou estar compartilhando a tela e vou estar em tela cheia. Então, eu vou estar olhando para... Eu acompanho o chat, então. Tá, perfeito. Qualquer coisa, né, me interrompam, fiquem super à vontade aí, enfim. Ok. Vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos vendo, sim. Tá, sim. Ok. Obrigado. Sim, sim. Então, vamos lá. Então, aqui... Opa! Esse aqui é o mais importante. Começar por esse. Vejam que nessa coluna aqui, produção mundial, nós temos aqui milho, trigo, arroz e soja como os principais produtos produzidos no mundo, e o milho disparado, né, mais de 1 bilhão, aí, 100 milhões de toneladas produzidos anualmente, e a soja, em que pese ela ser que tem a menor produção comparado a trigo, arroz e milho, é um produto que tem uma relevância, tem assumido cada vez mais uma enorme relevância, muito em função, junto com o milho, na presença das rações, e também por ser a proteína vegetal mais barata até o momento, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento que foi feito, e as inúmeras utilidades que foi dado à soja a partir da indústria de alimentos. Então, a soja, em que pese ela tem uma produção de 400 milhões em nível mundial, ela tem uma relevância no mercado internacional. Vejam que as exportações de soja, elas ultrapassam os outros produtos. Então, a gente vê claramente que milho, trigo e arroz têm uma estratégia muito forte de segurança alimentar nos países de origem, mas também tem uma presença como milho e arroz, uma presença razoável, relativamente razoável no mercado internacional. O trigo, de fato, é um produto que ele está muito voltado para a produção e consumo interno nos países, as exportações infinitamente menor do que os outros produtos, e a soja e milho como os dois principais produtos aí de exportação. Só que, se nós compararmos o percentual da soja produzida e soja exportada, comparativamente com o milho, nós vamos ver que a soja tem uma relevância em termos de commodity agrícola muito mais importante, e por isso mesmo que ela mexe tanto, né, com o mercado internacional. E aí o Brasil está aqui, no caso da soja, como o maior, junto com os Estados Unidos, o maior produtor, e hoje, né, já nos últimos anos, o maior exportador, assumiu essa posição e deve seguir nessa posição. O milho, nos Estados Unidos, que é o maior produtor,
desse 1 bilhão e 100 milhões aí, os Estados Unidos produz em torno de 370 milhões, 350 milhões, só que um terço, praticamente, tem um pouco mais de um terço do que os Estados Unidos produz, vai para a produção de etanol. Então, 130 milhões de toneladas do que é produzido, é 10% da produção mundial, mais de 10% da produção mundial, nos Estados Unidos, vai para a produção de etanol. E aqui no Brasil também está crescendo bastante a produção de etanol, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso e que é bastante preocupante. Bom, esse dado aqui eu considero que ele é relevante para nós entendermos que, quando a gente fala de mercado internacional, nós vamos estar falando aqui, então, dessa coluna das exportações, e a gente vê, reforçando, a gente vê que o volume exportado, à exceção da soja, comparado à produção, ele é bem menor. Em relação às carnes, a gente tem o frango como o principal produto de produção mundial, comparado a frango e suínos relativamente próximos, só que o mercado internacional do suíno também é pequeno, só que e o mercado de frango é em torno de 10% da produção mundial. De carne bovina já é quase a mesma proporção em termos de exportações, mas uma produção 60%, quase metade do que é produzido de frango. Então, e o Brasil também assumindo aqui, em termos de bovinos e frango, a dianteira, é o principal, não é o principal produtor de bovinos, é o terceiro, mas é o maior exportador, e de frango, o maior exportador também. Suínos, aí a gente tem cresceu nesse último período em função da China, mas o Brasil sempre foi mais acanhado, vamos dizer assim, na exportação de carne suína. Sempre foi uma questão menor, vamos dizer assim, da incidência, embora ela venha crescendo, só que esse crescimento está muito pautado pela redução do problema da peste suína na China, e isso provavelmente tende a se modificar para frente. Opa, deixa eu voltar aqui em relação à soja. É importante nós olharmos aqui essa questão do Brasil. Vejam que a produção brasileira, que foi de cerca de esse ano, 127 milhões, 125, 127, da Conab é um pouquinho menos, enfim, mas em torno de 125 milhões de toneladas, 45 milhões fica para consumo interno, então nós estamos falando de um terço fica do que o Brasil produz, vai para consumo interno, e 2/3 são exportados. Então, nós temos 37 milhões de hectares, então, dividindo essa área, nós temos aí um pouco mais de 12 milhões de hectares, 37 milhões é a área total da soja no Brasil. Então, nós vamos ter mais ou menos 24 milhões destinados à produção para exportação e 12 milhões destinados ao mercado interno. Então, a gente ocupa 24 milhões de hectares para produzir para exportação, ou seja, nós criamos e geramos aqui internamente um enorme passivo social e ambiental, com diversos problemas, né, sobretudo a questão das contaminações por agrotóxicos. Se comparar se fizer uma projeção a partir dos 37 milhões de hectares de soja com o número de vezes que a soja recebe aplicações de agrotóxicos por safra, a gente vai a mais ou menos um território nacional, ou seja, mais do que um território nacional, cerca de 830 milhões de hectares é a projeção, porque são em torno de 23 aplicações feitas de agrotóxicos por safra. Então, multiplica 23 por 37, vai dar em torno de 830 milhões de hectares. O Brasil tem 815 na área total. Então, isso é importante
a gente ter esse tipo de dado, né, para o debate político, para o enfrentamento e principalmente para desmascarar o que representa esse modelo do agronegócio, porque a gente tem visto muito uma narrativa de que a produção brasileira de grãos ocupa 9% do território nacional, que o Brasil detém mais de 60% do seu território em florestas. Só que esses dados, quando eles são ditos de forma agregada, é verdade. Só que quando a gente desmembra isso e olha do ponto de vista territorializado, os problemas são enormes, né? Só nós olharmos, por exemplo, o que acontece em relação a São Paulo, que é o estado mais populoso e o estado que tem a maior nível de insegurança alimentar e nutricional do país, porque, basicamente, o seu território está destinado para cana ou pastagens, ou citros, né? E vai ter ali uma forte produção de hortigranjeiros no entorno, na região metropolitana de São Paulo, vamos dizer assim, mas a produção do Estado, ou boa parte da área do Estado, está, sobretudo, destinada à produção de cana. Então, quando a gente olha para o centro-oeste, nós vamos ver que está destinado principalmente para o milho, por consequência depois, né, na relação no binômio soja-milho ou algodão, também ocupado com outra commodity. São milhões de hectares destinados a essas monoculturas e que geram enormes impactos do ponto de vista territorial. Então, são debates aqui muito importantes e ainda, né, aí a produção de óleo, desses 8,8 milhões de toneladas aqui de óleo, nós temos que considerar que boa parte disso está sendo destinado para biodiesel. Mais de 70% da produção de biodiesel no Brasil tem como matéria-prima o óleo de soja. Então, a preocupação que foi levantada no debate lá em 2009, como alimentar o mundo em 2050, a crise de alimentos, a crise financeira de 2007, 2008, que levantou todo o debate sobre a preocupação em relação à segurança alimentar e nutricional, onde um dos temas exatamente era a questão da agroenergia, a captura de alimentos para destinação para a produção de agroenergia. Isso está se confirmando, e aí, nesse caso, a soja ainda eu diria que é um problema menor, porque 20% dela é extraído, 8% é extraído óleo, é o óleo que vai para biodiesel, e sobra o farelo para destinar para alimentação animal. Mas no caso do milho, fundamentalmente o etanol ele é feito a partir do amido, né? E no caso do milho, o que mais a produção de etanol, o que sobra é muito pouco. Então, essa é uma questão muito relevante, que a destinação de produtos como soja e milho para a produção de agroenergia impacta também, e é mais um produto que está sendo mais um destino, mais um uso que está competindo com a destinação desses produtos, seja para rações, seja para consumo humano, no caso do milho. Porque já que a soja não tem diretamente um consumo humano, né, porque nós não temos aqui o hábito, como tem a Ásia, de consumir produtos fermentados, como é o caso do shoyu, do miso e queijo de soja, né? Nós consumimos, sobretudo, muita soja, mas de forma indireta, o que é, inclusive, um enorme problema, porque a gente não sabe nem o que está consumindo, muitas vezes, de soja, e a soja está presente em inúmeros produtos, não só nas carnes, mas também em vários outros produtos. Dando sequência aqui, então vamos para a questão do milho. Vejam que o Brasil chega a 100 milhões, ultrapassa aí 100 milhões de toneladas, só que nós temos dois grandes problemas. Primeiro, essa mudança estrutural que ocorreu, né, e vejam que a segunda safra, que historicamente era chamada de safrinha, ela passou a ser a safra, né? E isso gera uma enorme suscetibilidade, aqui é um risco muito grande. E por que isso aconteceu? Porque a área de soja, ao se expandir, ela passou a
competir. Milho, primeira safra, ela compete com soja, elas são plantadas no mesmo período e, portanto, estão competindo em termos de área, da mesma forma que arroz, da mesma forma que feijão. Então, por isso que feijão, arroz, melhor, milho, arroz e feijão diminuíram a área plantada em substituição pela soja. E, no caso do milho, a alternativa foi ampliar a produção de segunda safra. Então, nós temos hoje a produção de milho, primeira safra, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, e vamos ter a segunda safra no Centro-Oeste e Paraná. Paraná também produz primeira safra, mas a segunda safra já é maior do que a primeira, já é mais significativa que a primeira. São mudanças estruturais muito significativas. Então, aqui já há um primeiro problema. Por quê? O milho, em que pese ter baixado um pouco o preço, e esse preço, essa estabilização em torno de R$ 75,00, deve continuar aí até janeiro, mas a partir de fevereiro, a tendência é que volte a crescer os preços e possivelmente vai se prolongar pelo menos até junho ou julho, porque é quando entra, de fato, a segunda safra, quando entra essa safra grande, essa safra cheia, vamos dizer assim, que representa 2/3 da produção nacional. Então, nós vamos ter um cenário de primeiro semestre para o próximo ano em relação ao milho de preços em alta ou, no mínimo, de estabilização no patamar que está hoje, que é bastante alto. Né? Da mesma forma, a soja. A soja, como ela já foi comercializada, cerca de 55%, em alguns casos, como no Mato Grosso, até 65% da safra que vai ser colhida já foi comercializada, e, mais do que isso, já está sendo comercializada a safra que será plantada em 2021 ainda, ou seja, a safra 2021-2022, pela primeira vez na história, já está sendo comercializada, e foi comercializado pelo menos 1/4 a 1/3 da safra que será colhida em 2022. Vejam a situação que a soja está chegando. E no caso do milho, a questão de compra antecipada não era, e pode ser que agora passe a ser também uma prática, porque há um dado novo em relação à questão da China, que há projeção de que a China possa vir, a China que historicamente sempre foi autossuficiente em milho, praticamente não importava, ou no máximo importava ali 5 milhões de toneladas, talvez passe a consumir entre 20 a 25 milhões de toneladas importados. E o Brasil passa a ser um dos principais potenciais fornecedores desse milho para a China, assim como já é da soja. O que significa que será possivelmente isso vai fazer com que amplie essa segunda safra, porque tem área disponível em função da soja, né? Ou seja, comparado à segunda safra, em termos de área, elas são mais ou menos 12 milhões de hectares. A soja são 37. Se nós olharmos só no Mato Grosso, são 10 milhões de hectares de soja, que poderiam estar sendo destinados para a produção de milho segunda safra. Então, o que eu quero dizer é que tem muito espaço para crescimento da segunda safra, mas isso significa fortalecer e reforçar essa lógica agroexportadora e na produção de commodities para abastecer China, para abastecer a Japão, para abastecer a União Europeia, enfim, toda essa lógica que vem de décadas, né, de séculos, se reproduzindo no nosso país. Ainda em relação ao milho, bom, milho eu acho que era isso aqui, eu vou já passando para frente. Bom, aí chegamos aqui no arroz e feijão. Vejam que é muito séria a questão do arroz e feijão. Por quê? No caso do arroz, nós tivemos uma safra de 11 milhões e 200 mil toneladas aí na última safra. Isso aqui foi, sobretudo, em decorrência de uma excepcionalidade, e a produtividade no Rio Grande do Sul foi fenomenal, foi excelente. E não significa que ela vai se repetir nesse ano. Pode ser que se repita, mas há uma tendência que não. Né? E foi muito mais por uma componente climática que
permitiu o desenvolvimento da cultura para um patamar de uma produtividade histórica. Por isso chegou, inicialmente a Conab estava projetando aí 10 milhões e meio de toneladas, e depois, ao final da safra, fez essa correção para 11.200. Vejam que para o próximo ano já está sinalizado que essa safra que foi plantada agora, em que pese o preço do arroz está em torno de R$ 105 a saca, a projeção da safra ela é menor do que a safra passada. Mesmo com o patamar de preços totalmente descolados da média histórica, né, sendo muito estimulante a possibilidade de aumento de área, não aumentou porque a soja está muito melhor, e a soja tem muito mais liquidez. Então, a questão do arroz nós vamos ter novamente, vai ser possivelmente o menor estoque de passagem, e vai ter na mão privada, porque o governo não tem estoque de público. A tendência de nós termos uma safra que não atende o nosso consumo, ou mal vai bater com o consumo. Se o país tende a seguir exportando, porque o dólar está muito alto, né? Então, qualquer 500 mil ou 1 milhão de toneladas, como já foi exportado esse ano, gera um enorme déficit, e aí o Brasil fica dependente aqui de importar do Paraguai. Então, o Brasil, na questão do arroz, hoje torna-se dependente das importações dentro do cenário de produção baixa, falta de estoque e exportações, né, esses três componentes. O feijão, o enorme problema do feijão é a questão de que ele não compete com a soja, portanto, só na primeira safra, nos últimos 10 anos, foram mais de 400 mil hectares transferidos do feijão para a soja. Então, nós temos aqui feijão carioquinha, feijão preto, que são produzidos principalmente na região sul e Minas Gerais, agora na primeira safra. Nós temos uma projeção para a safra que vai ser colhida menor do que a safra colhida esse ano. E, portanto, um problema, né, já está a crônica de uma morte anunciada aqui. A gente já está vendo o problema, e a questão toda é se a segunda safra será melhor do que foi no ano passado, nesse ano agora que passou. Né? Esse ano, na verdade, o grande problema foi estiagem, e a questão da laninha está aí, que não se sabe exatamente como vai se comportar o clima ao longo do período produtivo, e a segunda safra ela ainda será plantada. Então, tem uma questão aqui bastante preocupante. Então, arroz e feijão estão altamente dependentes, principalmente na primeira safra, em relação à questão da concorrência com a soja, e também na segunda e na terceira, sobretudo a terceira safra, que ela é do agronegócio, ou seja, o feijão vem perdendo relevância na agricultura familiar. Aqui na Bahia, o Oeste, que as grandes produtores de soja e milho, também estão produzindo feijão, em detrimento da produção da agricultura familiar. Goiás e Minas Gerais, na região ali de Paracatu e Cristalina, têm ampliado a produção da terceira safra, produzida a partir de pivô central, que é no período da estiagem no Cerrado, entre junho e setembro, e Mato Grosso tem ampliado, Mato Grosso e Tocantins têm ampliado, inclusive, a produção de feijão calpi. Historicamente, um feijão produzido pela agricultura familiar do Nordeste, que vem também perdendo relevância e protagonismo para o agronegócio. E esse feijão calpi, produzido pelo agronegócio, também vai parte dele para exportação, não é nem para o mercado interno. Bom, então, e mais uma questão. Feijão, a China vem reduzindo a produção, está começando a fazer importações, portanto, uma pressão sobre o mercado internacional, e com essa tendência de redução de consumo de carnes no mundo, há uma procura por proteína vegetal. Feijão, grão de bico e lentilha são produtos que estão sendo mais procurados, são produtos que vêm tendo uma ampliação em termos de consumo.
Então, vejam que nós estamos reduzindo a produção nacional, há uma tendência de maior consumo internacional e, portanto, uma tendência de elevação de preço. O Brasil hoje completa a sua produção, principalmente de feijão preto, trazendo da Argentina, do Uruguai e da Argentina, Paraguai e Bolívia, né? Não mais da China, como eu disse, porque a China vem reduzindo a sua produção. A China vem transformando, de fato, essa ida, né, de mais de quase 300 milhões de pessoas do rural para o urbano, está gerando grandes mudanças em termos de perda de produção, de relevância de produção dos sistemas tradicionais na China, e um aumento de produção industrial, principalmente na questão de carnes, e pelo que se vê também em relação a grãos. Bom, aqui só para mostrar, vejam, o Mato Grosso, aqui a presença da produção de feijão, e isso aqui é agronegócio, não é agricultura familiar, da mesma forma que nessa região aqui, próximo aqui, ó, Minas e Goiás, também ela está baseada em cima de pivôs, é a produção do agronegócio. Então, só para mostrar o deslocamento, né, e a perda de protagonismo num produto tão relevante, um produto tão arraigado à nossa alimentação. Bom, aqui é o quadro de suprimento de arroz, milho e feijão. Isso eu já passei para vocês naquele material. E só chama atenção que nós temos aqui um nível de estoques muito baixos e não tem estoques públicos. Então, é muito importante mostrar isso. Aqui, para mostrar uma mudança estrutural também em relação à questão das exportações, principalmente a relevância que os portos do norte, no Pará, Amazonas e mesmo do Maranhão, Itaqui, vem assumindo cada vez mais, né, um deslocamento que está acontecendo da parte centro-norte do Brasil, e aí principalmente as exportações aí de soja e também milho, por esses portos, sobretudo soja, que é uma tendência de cada vez mais de crescer e diminuir a participação dos portos do sul. Bom, eu acho que, deixa eu ver aqui, ainda, vou parar aqui interromper o compartilhamento. Silvio? Oi? Já foi uns 15, quase 20 minutos, talvez você mais uns 5 minutos, tu consegue? Não, nem vou usar isso, Dala, já vou encerrar. Quero colocar uma questão assim que ela é muito relevante, que é no cenário futuro, internacional, algo que se coloca como uma incógnita, que é em relação à soja. A União Europeia, em função das mudanças climáticas e do seu plano de redução de emissões, vem sinalizando mudanças, principalmente em termos de substituição da importação de soja, seja como o caso da Finlândia, que pretende estabelecer importação zero e buscar uma substituição a partir de produção de oleaginosas que são mais adaptadas, como girassol e outras que são próprias da região, ou da França, que já sinalizou que pretende, nos próximos 5 anos, ampliar 40% a sua produção própria, e a Ucrânia, que vem crescendo a sua produção e que passa a ser muito mais próximo, né, está ali, né, no contexto do leste europeu, e, portanto, em termos de balanço energético, em termos de emissões, é muito mais lógico trazer da Ucrânia do que do Brasil. Então, essa é uma questão que se coloca, que possivelmente poderá, nos próximos 10 anos, termos aí, talvez, e eu diria oxalá, porque isso significa impactar diretamente a produção nacional do agronegócio. Então, essa é uma questão. E a outra é a própria China, que também anunciou a intenção, o estímulo por parte do governo à sua população para que nos próximos 10 anos passe a consumir 50% menos de carne.
é contraditório, porque ao mesmo tempo que a China sinaliza isso, a gente vê que há todo um investimento no sentido de aumento das importações. E aí o que se coloca como uma questão em relação a isso é a presença da COFCO, que é uma estatal chinesa no Brasil, toda as costuras que ela vem fazendo, o delineamento inclusive de montagem de programa que assegure que não vai importar soja produzida a partir de desmatamento, ou seja, tem coisas que não estão claras, mas eu acho que é importante a gente registrar isso, pelo menos, porque, de fato, se acontecer uma mudança nesse sentido, né, o agronegócio será realmente como se puxasse o tapete deles e, portanto, isso vai ter uma enorme quebradeira, vai ter um enorme impacto sobre a questão da produção nacional, porque a soja, junto com a pastagem, junto com a questão da pecuária de corte, são os dois grandes players de produção. Nós temos aí de 350 milhões de hectares, que são os estabelecimentos rurais brasileiros, segundo o IBGE, 196 milhões é ocupado por soja e pastagem. Então, eu acho que só para finalizar, esse é um registro importante, que eu acho que a gente deve estar atento e que talvez, por questões externas, venham a produzir mudanças no contexto, né, da produção nacional, sobretudo em relação ao poder do agronegócio, e essa estratégia que eles têm pautado muito pela FAO, a CDE, o SDA, que é a possibilidade de que o Brasil cada vez mais avance na produção de commodities, principalmente nessas projeções que vêm sendo feitas até 2050, que coloca o Brasil como o principal país a ser fornecedor de commodities no mundo. Era isso, muito obrigado, e desculpa se eu ultrapassei meu tempo aqui. Talvez agora eu provocaria o Frei Sérgio para ele, a partir desse panorama mais geral, também situar um pouco como é que a gente desenvolveu essa questão da própria luta, né? Nesse sentido, assim, de como é que a gente enfrenta essa situação, né? E que acabou se materializando de alguma forma também nesse projeto, né? Que foi elaborado aí. Talvez, então, o Frei Sérgio pudesse nos recordar um pouquinho, que certamente aqui eu acho que a maioria das pessoas que participaram deste processo, mas seria bom recordar e nos animar um pouco também para esse debate da importância que tem essa luta que está sendo travada aí nesse momento. O que eu tenho dito, e talvez o Silvio pudesse comentar um pouco, eu não vou aprofundar, porque eu tenho feito isso por muitas outras formas, inclusive um pequeno vídeo que está circulando, e um artigo que eu fiz sobre o preço da comida, todos podem acessar aí. O que eu tenho dito é o seguinte, essa pauta, que é uma pauta dupla, a inflação dos alimentos e o aumento da fome, elas vão subir de temperatura no próximo período. A nossa avaliação, aí eu queria também que o Silvio pudesse comentar um pouquinho, e depois todos os outros pudessem comentar também, é que no mínimo estabiliza na alta, né, pelo menos durante o ano de 2021. Mas pode ter até mais uma explosão inflacionária em relação a isso, o que significa o seguinte, quando aumenta o preço do alimento, naturalmente uma porção de gente fica excluída, né? Come menos ou não come. E o trabalhador que está empregado, mesmo a classe média, gasta um volume maior de recursos para comer, o que significa ter que deixar de fazer inúmeras outras coisas que normalmente as pessoas têm nos planos, né? Melhorar a casa, pagar a luz e outras despesas que tem, viajar, né? Então, quando comer fica muito caro, as pessoas começam a se dar conta de que alguma coisa está errada, né? E o papel, a nossa avaliação, isso que a gente tem dito na sociedade, é que o papel das políticas públicas para estimular a agricultura camponesa familiar a produzir mais, o que significa um aumento da oferta de alimentos e principalmente programas onde faz chegar diretamente
que faz chegar diretamente o alimento até a mesa dos mais pobres, do trabalhador, que é a genialidade do Silvio Porto, né? Ele escreveu o nome dele na história do Brasil com a criação do PAA, né? O Programa de Aquisição de Alimentos, e a gestão dele durante o período em que ele esteve na Conab. Esses programas, eles eram fundamentais para a sustentabilidade da agricultura camponesa familiar, mas também fundamentais para que a oferta de alimentos estivesse estável a nível de abastecimento popular do país. Então, se esse tema sobe como um tema político, e o nosso dever é politizar esse tema, não no sentido de se aproveitar politicamente da desgraça, mas demonstrar como opções políticas se transformam em preço alto do alimento, como opções políticas se transformam em fome, como opções políticas se transformam em gastar muito com comida, como opções políticas fragilizam o agricultor de um lado, porque não consegue mais produzir, e tem que arrendar a terra para produzir soja, porque ele não tem condições, preço, garantia de compra para produzir o alimento que o trabalhador consome, mas também um grande problema para o povo da cidade, porque é ele que depende do alimento. Então, fragiliza as classes trabalhadoras, seja do campo, seja da cidade. Então, esse é o debate que a gente precisa fazer na sociedade. E digo, né, os nossos movimentos urbanos, e mesmo a nossa esquerda brasileira, ela é muito... Eu queria usar uma palavra mais dura, eu queria usar a palavra tacanha, mas eu acho que ela talvez não seja tanto. Eu acho que ela desconhece, ela ignora, né, o papel e a importância que tem a produção de alimentos para a construção de uma nação. Eu digo assim, ó, a construção de uma civilização só se dá se você tiver duas soberanias, a soberania alimentar e a soberania energética. Nós já tínhamos um grau de soberania bastante elevado, a soberania energética estamos perdendo, né? E soberania alimentar nós nunca tivemos. E só tem soberania alimentar se tu produz todo o alimento de variado suficiente para o seu povo se alimentar, e tem estoques estratégicos, me ajuda aí, pelo menos para 3 anos, né? Estoques reguladores para entre safra e estoques estratégicos daqueles alimentos não perecíveis, pelo menos para 3 anos. Nós não temos isso. Então, também, isto é estratégico para a construção de uma nação soberana, que eu acho que deve ser o horizonte estratégico das lutas populares nos próximos anos, né? Então, acumular informações, eu vou usar uma palavra muito cara para a academia aí, né? Mas que nós temos que incorporar na nossa linguagem, incorporar massa crítica. O que é massa crítica? É um grau elevado de domínio de informações, de conhecimentos e de elaboração sobre um determinado tema. Então, elevar a nossa massa crítica em relação, não só lá ao crédito, a produzir, etc., mas também todo o conjunto da produção de alimentos e o seu significado numa sociedade, numa nação. Então, esse comentário inicial, e também dizer assim, ó, não é uma luta simples, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é uma luta longa, né? Eu desse governo não espero muito. Agora, no dia 16, estava pautado para votar a derrubada dos vetos do PL 735, né, a Lei Assis Carvalho. O governo, com medo de perder, não deu acordo para votar, foi retirado de pauta, né, 72 horas antes, e o que mostra que é uma disputa importante, né, é uma miséria de recursos. É uma mixaria em termos de gasto do Estado. Mas é ruim para o governo. Por que é ruim para o governo? Porque é uma derrota e porque, certamente, da forma como foi elaborado o projeto de lei, os movimentos com a capilaridade, os movimentos sociais, sindicais, os unitários, nós, né? E com as organizações não governamentais que também atuam nesse campo, com a capilaridade que nós temos,
certamente o governo não teria o controle da narrativa sobre esse projeto, como ele teve, por exemplo, do auxílio emergencial. Então, politicamente é ruim para ele, o que significa que nós acertamos. Talvez deveríamos elevar o patamar do debate agora, não só a Lei Assis Carvalho, mas realmente um programa de produção de alimentos de forma mais profunda, mais radical, por parte da agricultura familiar camponesa, que pudesse garantir que o nosso povo não passe fome, tenha alimento suficiente, alimento de qualidade, variedade e estabilidade. Se nós olharmos a questão da inflação de alimentos, desde 2008, 2009, que é um tema que vem pressionando. Tá? Quase todos os anos, o IPCA alimentação superou o IPCA geral. Então, acho que isso é muito relevante. E me lembro de um debate, Amaral estava lá no Conselho nesse período, 2013, quando houve a pressão do sistema financeiro, da mídia, sobre o governo, para rever a redução dos juros da Selic, foi colocado que havia uma preocupação em relação à inflação por demanda. E o Diese apresentou uma nota técnica no Conselho, apresentou isso ao governo, demonstrando que não existia nada além do que uma inflação causada por problemas alimentares. Então, lá em 2013, 2015, nós tivemos um pico enorme do IPCA, causado principalmente pela questão alimentar. Então, assim, esse tema, e aí quando a gente olha os dados e a provocação que o Sérgio fez em relação a trazer outros elementos sobre hortigranjeiros e mandioca, eu vou reduzir da seguinte forma. Quando a gente olha os dados de produção desses produtos, todos, cebola, batata, tomate, banana, mandioca, perderam áreas na última década. Todos. A mandioca perdeu a área equivalente à produção de arroz no Rio Grande do Sul, que produz 70% da produção nacional. 900 mil hectares foram perdidos, principalmente para a soja, e também em decorrência da estiagem que houve de 2010 a 2015 aqui no Nordeste, e depois disso não recompôs da mesma forma, mas se a gente olha onde é que está a principal produção de mandioca no Brasil, está no Paraná. E boa parte dessa produção não é da agricultura familiar, no caso do Paraná. Então, a questão e aqueles dados que eu passei para vocês, que são dados compilados pelo IBGE, mostram que eu acho que é muito importante olhar para aquelas mapas, olhar para aquelas informações com muita atenção. Nós temos um problema seríssimo, que é a concentração da produção, não só em alguns produtos, mas a concentração da produção também geograficamente. É crucial, falando do ponto de vista da reestruturação agrária desse país, se não tiver um processo de relocalização da produção e também um processo de fazer com que as cidades se esvaziem um pouco, é muito difícil nós conseguirmos avançar em relação a ter um patamar de justiça social, justiça ambiental, numa perspectiva que se queira. Porque, se nós olharmos, nós temos verdadeiros desertos alimentares, né, causados pelas commodities, e uma enorme dependência de estados do Centro-Oeste em relação ao que é produzido em outras regiões, e principalmente fornecido pelo que passa pela CEAGESP ou que passa pela Ceasa Minas, e que vem desses estados, mas que vem também, sobretudo, de outros. Então, um sério problema. Imagina, o Rio Grande do Sul produz 80% da produção do arroz está no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse arroz tem que se deslocar por caminhões para o Brasil inteiro. Olha a insanidade disso. E o quanto que se perdeu com a redução da produção de arroz para soja no Maranhão, uma produção que era baseada em sistemas tradicionais, numa riqueza genética absurda, que tudo isso foi perdido.
Então, para mim, para além da produção, da redução da produção e da representação da agricultura familiar e camponesa, é a perda de biodiversidade. E aí tem um outro aspecto. Nós precisamos dialogar de uma forma mais ampla, também olhando para produtos que muitas vezes não entram nas nossas análises, nem nas que eu apresentei aqui, que eu fiquei muito focado nos grandes produtos, mas nós temos as populações tradicionais com uma riqueza e um domínio sobre a biodiversidade, que isso precisa ser evidenciado, isso precisa ser denunciado, que isso precisa ser articulado para que efetivamente esses territórios sejam preservados, sejam conservados, sejam de domínio dessas populações, desses povos. Isso é fundamental. E aí essa articulação com o urbano, ela é crucial, porque se nós não rompermos essa bolha de ficarmos falando por melhores análises e por melhores planos que nós tenhamos, se esse plano, como disse a Justina e outras pessoas aqui, não envolver o público urbano, a população das periferias das cidades, vai ser muito difícil de nós, efetivamente, como disse o Edgar, de nós rompermos o quadro político que nós estamos vivendo. Então, politizar é fundamental. E a convivência de dois modelos, achando que era possível, agronegócio e agricultura familiar e camponesa, a agricultura familiar e camponesa perdeu a sua relevância nos últimos 2 governos, a partir do golpe, e o agronegócio consegue nadando de braçada. O tema da miséria, o tema da fome, ele é crucial, né, e pode servir efetivamente, como serviu em 92, com a campanha da cidadania, lá com que o Betinho articulou, né, de gerar um enorme processo de politizar o que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que isso é fundamental, isso é crucial, e acho que é por aí que a gente pode efetivamente voltar a debater, vamos dizer, aumentar a régua do debate político e conseguir entrar e permear setores da sociedade que nós não temos entrada hoje. Então, eu acho que isso é crucial, e é fundamental que a gente consiga efetivamente estabelecer essa relação que passa, sim, por, né, acho que aqui já foi dito, e eu tenho plena concordância, a questão dos supermercados, um debate que se fez no Fome Zero. Eu fui o responsável por levar esse, lá em 2001, quando se discutiu no Instituto de Cidadania o projeto Fome Zero. Eu pautei na época, nós temos que olhar para os supermercados, tem que criar trava, não pode deixar os supermercados avançar. Não se fez nada sobre isso, e está aí hoje. E agora, se Carrefour e Casino, que é o Pão de Açúcar, formarem uma única empresa, imagino que isso vai acontecer. Então, o poder e a pressão sobre as pequenas empresas e o abastecimento vai ficar muito pior. Então, eu acho que é crucial que a gente entenda isso e que, de fato, possamos fazer um debate amplo e sincero, franco, né, no sentido de não reproduzir erros que foram cometidos e tentar construir soluções que passam, nesse momento, por uma articulação de base popular, de mobilização social, né, que ela tem que ser ampla, que tem que ser, de fato, feita de uma forma que a gente consiga mudar a correlação de forças que nós temos hoje. Muito obrigado. Frei Sérgio, então, para a colocação final, e já é a última palavra aqui do dia. Muito bem, em primeiro lugar, agradecer ao Silvio. Muito obrigado, Silvio, de coração. Os movimentos aí sabem que sempre contam com tua inteligência e o acúmulo de informação nessa área. Também agradecer a todos que participaram, né? Acho que foi um bom evento formativo, era esse o objetivo, era uma oficina mesmo, para dominar conhecimento, para dominar informações e continuar repassando isso. Terceiro, a nossa luta tática nesse momento é pela derrubada dos vetos da lei Assis Carvalho. Continua sendo válido. Se nós conseguirmos derrubar até abril, está em tempo. Se passar de abril, só para 2000 e só para aumentar a produção de comida para 2023. Né? Eu acho que nós temos que nos concentrar também nas possíveis fragilidades do agronegócio, na produção de alimentos. A própria questão do feijão, ela é muito... na produção camponesa, ela é estável, na produção
na produção do agronegócio, ela é instável, tem o problema da água, que é seríssima, né? Porque os pivôs centrais estão baixando o nível dos lençóis freáticos brutalmente nas regiões onde se usa isso, principalmente no centro-oeste. Bom, qual é os nossos próximos passos? Então, taticamente é isso. Nós temos que continuar produzindo elementos para um projeto estratégico, porque a estratégia no pensamento vem na frente, na ação vem primeiro a tática. E a tática tem que acumular para uma estratégia de transformação mais profunda. Então, esse é o ponto que a gente não pode perder de vista, né? Porque senão a gente quer mudar a estrutura, e mudar a estrutura é impossível, a gente cai no imobilismo. Não, não é assim. E, na sequência, também, aumentar o debate chamado da nossa bolha, né? Furar a bolha, mas a bolha não domina essas informações, e se a nossa bolha de esquerda urbana também tem pouca informação, se nós mesmos nos movimentos do campo, às vezes temos uma informação insuficiente e precária, então o nível de internet no campo ainda é um problema. Então, gente, é isso, nós vamos planejando, né? Aqui tá os principais dirigentes aí, via Pesina e militares que estão nessa luta. Nós vamos continuar planejando as nossas ações a partir do que nós construímos aqui. Esse momento de formação foi muito importante para nós acumular agradecer a todos e vamos na costa. E também está aqui a Justina, está aqui um monte um grupão de dirigentes das nossas lutas. Vamos continuar planejando, porque provavelmente esse tema vai ser um dos temas centrais na disputa política no próximo período no Brasil. E nós temos, como sujeitos desse processo, muito bem preparados para intervir e participar. Eu entender o que está passando nesse momento e quais são as perspectivas futuras. Um bom fim de semana e muito obrigado a todas